Essa noite, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome. Senhor Deus, eu quero tão somente agradecer ao Senhor, a qual, meu Pai amado, nós aqui estamos nesse encerramento dessa campanha. Venho agradecer pela vida dos meus irmãos que aqui estão nessa noite. Que o Senhor Deus venha usar assim a vida do Teu Filho, irá trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Senhor Deus, revele e desvenda o leque da Tua palavra para com a vida do Teu Filho, e que nós viemos estar atentos para recebermos a palavra do Senhor. É o que eu quero lhe pedir e te agradecer nessa noite, em nome de Jesus, amém. Levanta o instrumento de 10 cordas para cima, faça com que eles, glória a Deus, recebamos o céu do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém! Quem está feliz com o Senhor? Aleluia! Quem vem aqui em busca de vitória? Aleluia! Quem crê que vai levar a sua vitória? Tudo é possível ao que crê. Glória a Deus! Se tu creres nesta noite, verás a glória de Deus. Aleluia! Tem gente que, infelizmente, tem muitos cristãos hoje, que ele está acostumado a sentir um estribilique, um arrepio, uma coisa meio estranha, mas Deus quer manifestar a sua glória sobre a tua vida. Arrepio é para os fracos. Glória a Deus! Estribilique é para os fracos. Glória a Deus! Né? Tem aqueles assim, dá uns estribiliques assim de vez em quando. Aqui dentro, mas lá fora só anda assim, ó. Glória a Deus! Mas Jesus não quer que você tenha nem estribilique, nem arrepio, Aleluia! mas que você sinta a sua glória, a sua Glória a o seu Shekinah. Coisa tremenda é quando o crente consegue provar da glória de Deus. Deus! Aleluia! Porque quando você experimenta da glória de Deus, você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra suas Bíblias aí no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 3. Toda vez que eu venho para cá, eu saio de casa com uma mensagem, no metade do caminho a mensagem muda. Eu não sei o que acontece. Eu acho que lá em casa não funciona, só funciona a metade do caminho. Aleluia! Glória a Deus! Eu ainda deixei a minha esposa aqui, ela estava numa festividade aqui na nossa igreja, no Jardim São Francisco. E eu falei para ela: hoje eu vou ministrar a respeito disso. Só que aí quando eu vinha chegando, o Senhor mudou tudo. Eu falei: meu Deus, já é a segunda vez que eu venho ministrar aqui que Deus muda tudo. Mas como eu sou um filho obediente, é melhor obedecer do que remediar. Aleluia! Né? E aquele que tem juízo obedece. Glória a Deus! Quem tem juízo obedece. Como eu já tomei muita puxada de orelha de Jeová, eu prefiro hoje obedecer. Glória a Deus! Mesmo que muitas vezes vá contra aquilo que eu tinha vontade de falar mesmo. Glória a Deus! Amém? Quem está entendendo? Aleluia! Eu quero agradecer o convite do meu irmão, pastor Marcelo, da nossa irmã Miriam, né? Ciclo de oração, né? É ciclo de oração? Ciclo de oração, sexta-feira, encerramento da campanha. Tantos homens cheios da graça, cheios da unção, para pregar, chamam um taquara rachada para falar de Jesus aqui hoje. Mas até essa taquara rachada, quando o vento assopra, faz um barulho. Glória a Deus! Aleluia! Essa não é? Glória a Deus! Quem tem bambuzal perto de casa sabe como funciona. Quando ela está rachada, que o vento bate, ela subia. Glória a Deus! Né? 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 5. E sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou os reis dos Moabitas contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista de todo o Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra?
contra os moabitas? E disse ele: subirei, eu serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os teus cavalos como os meus cavalos. Glória a Deus, aleluia. Por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Irmãos, nós acabamos de ler uma mensagem, um texto bíblico, que relata que o rei de Israel havia morrido. Acabe havia morrido e o seu filho passava a reinar. E Acabe tinha imposto para os moabitas um tributo, um imposto para ter a sua proteção. Ele tinha todos os anos, os moabitas tinham todos os anos que pagar a Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros. Das lãs de 100.000 carneiros, eles tinham que doar para Israel e doar 100.000 cabritos por ano. Ou seja, o tributo da proteção de Acabe custava caro demais. Custava muito caro. Aleluia. E quando Acabe morreu, o rei dos moabitas achou que o acordo que ele tinha de proteção com o rei Acabe acabaria naquele momento. Ele não precisaria mais pagar tributos ao novo rei, que seria o sucessor, o seu próprio filho. Aleluia. E quando seu filho assumiu o reinado, a primeira coisa que o rei moabita fez foi dizer ao rei de Israel: não pagarei mais tributo. E a Bíblia nos diz que o rei se enfureceu. Aleluia. O filho de Acabe, que a sua mãe também era Jezabel, os dois reis mais cruéis que Israel teve, ele não era tão ruim como seus pais, mas quando ele recebeu esta afronta do outro rei, a Bíblia diz que ele se irou de tal maneira que reuniu 3 reis para ir lutar contra o rei moabita. Aleluia! E a Bíblia nos diz que o primeiro rei que ele chamou para fazer uma aliança, para ir contra os moabitas, foi o rei de Judá. Ele era meio crente, não era muito crente, né? Quem conhece a história de Josafá? Josafá era um homem de Deus, mas quando ele se via em dificuldade, ele fazia parceria com quem ele não deveria fazer parceria. Aleluia! Uma certa feita, o próprio rei já tinha feito uma parceria com Acabe, e Deus tinha cobrado muito caro dele. Mais uma vez, o filho de Acabe chama o rei para fazer uma nova parceria de guerra, e ele, sem titubear, aceitou a parceria, porque ele viu que havia 3 reinos indo lutar contra um reino só. Aparentemente, a vitória era ganha. Aleluia! Olhando aos olhos humanos, eram milhares de soldados para lutar contra centenas de soldados, ou seja, batalha ganha. Mas tudo que eu e você fazemos fora da direção de Deus tem um preço. Glória a Deus. Aleluia! Tem um preço. Aleluia! Mesmo que aparentemente aos nossos olhos nós já estamos com a bênção na mão, mesmo que aparentemente aos nossos olhos a vitória é certa, mas se nós fizermos algo sem a direção de Deus, certamente vamos pagar um preço. Glória a Deus! E a Bíblia nos diz que quando o rei de Judá aceitou ir
com o rei de Israel, ele diz: por onde iremos? Por onde nós iremos à batalha? E a Bíblia diz que o rei disse para ele: iremos pelo deserto de Edom. Da onde eles estavam para a cidade de Moabe, indo pelos desertos de Edom, iria levar 14 dias de cavalgada. 3 exércitos juntaram os seus cavalos, juntaram as suas vigas, juntaram os flecheiros, juntaram os lanceiros, juntaram água, levaram os seus bois, porque como o período era longo de caminhada, eles levavam bois no caminho para matá-los e se alimentavam. Eles levavam os bois vivos, porque se matassem eles antes, era pesado, não tinha como conservar um período muito grande. Então, quando a distância da guerra era grande, os animais que iriam servir de alimento eram levados vivos e só matava na hora que era para comer. Quem está entendendo isso? Aleluia. E a Bíblia nos diz que esses 3 reis saíram para uma peleja, que pela quantidade de soldados, batalha ganha. Só que a Bíblia nos mostra que depois de 7 dias de caminhada, o soldado quis beber água. Aleluia. Procurou água no seu cavalo e não tinha água. Ele perguntou para o outro soldado: soldado, tu tem água aí? O outro soldado também disse: eu não tenho. Procurou no outro regimento: vocês têm água aí? Eu não tenho. Ou seja, no 7º dia de viagem, na metade do caminho, no meio do deserto, eles perceberam que a água tinha acabado. Aleluia! A vitória estava na mão, mas faltava a estratégia, faltava a autorização do próprio Deus para eles irem à peleja. Glória a Deus. E quando eles viram que não tinha água para eles, não tinha água para os cavalos, não tinha água para os animais, não tinha água nem sequer para os bois que eles levaram para se alimentar da sua carne, o desespero bateu nos 3 reis. Aí Josafá, como ele era meio crente, né? De vez em quando ele era crente, de vez em quando ele não era. Aleluia! Quando era propício a ele, ele era crente de um jeito, quando ele era propício de outro jeito, Glória e a daí Deus. por diante. Mas quando ele se viu na dificuldade, ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: porventura entre nós não existe um homem de Deus? Aleluia! Glória a Deus. 3 reis, 3 reis, aproximadamente 140.000 homens. E o rei pergunta: porventura entre nós há um profeta, há um homem de Deus? Glória a Deus. Nem ele se considerou homem de Deus. Até ele estava procurando entre o povo um que servia ao Deus. E a Bíblia nos conta que quando o rei Josafá fez esta pergunta, um dos seus soldados saiu do meio dos regimentos e chegou até Josafá e disse: olha, aqui perto tem um profeta. Aleluia! Aqui perto tem um homem de Deus chamado Eliseu, aquele que levava água até Elias. Aleluia! Eles estavam com falta de quê? Água. Estavam 7 dias na metade do caminho. Não dava para voltar porque iriam morrer pelo caminho. Não davam para ir para frente porque era mais 7 dias. E mesmo que fosse para frente, se não morresse de sede, morria pelos moabitas que estavam esperando eles para pelejar. Aleluia! Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho corre. Mas Josafá era um homem que tinha uma experiência com Deus. Ele sabia que se orasse, a vitória chegava. Glória a Deus. Aleluia.
que a casa de Eliseu era ali perto, os 3 reis tomaram a decisão de ir até a casa do profeta. Aleluia. Deixaram seus exércitos e foram até a casa do homem de Deus. E a Bíblia diz que quando chegaram lá, o filho de Acabe, que era o rei de Israel, tomou a frente. Eu sou o rei maior, deixa que eu falo. E a Bíblia diz que quando o rei se apresentou diante do homem de Deus, diante do profeta, o profeta chegou até dizer: olha, se não fosse por Josafá, eu não sairia nem à porta para te atender. Aleluia. Porque vai e consulta os profetas do teu pai. Vai e consulta os profetas da tua mãe. Aleluia! Glória a Deus! É, Deus. Porque o filho de Acabe não sabia que Elias, a quem Eliseu servia, era o mesmo que tinha enfrentado os profetas da sua mãe e os profetas do seu pai e havia matado todos. Aleluia. Deus. Salve Jeová. E a Bíblia nos diz que quando Josafá viu que a situação estava embaraçosa para o filho de Acabe, ele se colocou à frente e pediu uma palavra do homem de Deus. Aleluia. E o homem de Deus, a primeira coisa que ele fez antes de trazer a palavra de Deus, disse: chama-me um tangedor. Chama-me um... como que toca aquele negócio? Tangedor é um arpista. Chame um arpista, para que primeiro ele toque e depois Deus fale. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus habita